Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimos fiéis, antes de tratar da doutrina contida no Evangelho, consideremos a sucessão dos fatos, que eles mesmos já nos ensinam grandes lições. Nosso Senhor nasce em Belém no dia 25 de dezembro. 8 dias depois será a circuncisão, dia 1º de janeiro. Mais 5 dias será a chegada dos magos, dia 6 de janeiro. Mais 28 dias será a apresentação no templo, que o Evangelho de hoje nos relata. Mais alguns dias será a aparição do anjo a São José para dizer-lhe: levanta-te, toma o menino, foge para o Egito, por causa da perseguição de Herodes. A Igreja reúne todos esses fatos nesses dias que sucedem o tempo do Natal, para nos pôr diante dos olhos esta grande verdade que São Tomás exprime com as seguintes palavras: é de se notar que mal o Cristo nasce, imediatamente a perseguição começa, pois quando alguém se converte ao Cristo, começa a tentação. Nosso Senhor veio então despojar o demônio de seu império. O demônio e aqueles que vivem sob sua influência vão imediatamente se levantar contra Nosso Senhor. Não é à toa que, além dos santos inocentes, que nós festejamos ontem, nós também festejamos Santo Estevão, logo após o Natal, no dia 26, e que hoje é também a memória, e teríamos rezado a missa, ao menos feito a memória dele na missa, de São Tomás de Cantuária, mártir inglês. Com efeito, São Simeão, após abençoar a Sagrada Família, vai dizer a Maria Santíssima: eis que este menino está destinado a ser a ruína e a ressurreição de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Antes mesmo de pregar, antes mesmo de iniciar sua vida pública, Nosso Senhor é alvo de contradição. E Herodes procurará matá-lo, e para isso matará todas as crianças de 2 anos para baixo, não só em Belém, mas nas aldeias vizinhas, na esperança de matar o menino Jesus. São José e Nossa Senhora estão bem conscientes deste drama que começa tão cedo na vida de Nosso Senhor e que vai se prolongar até a consumação dos séculos. Uns dirão que Ele é o Verbo de Deus, o Salvador, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, Filho eterno do Pai, consubstancial ao Pai, enquanto que outros dirão que Ele é um impostor, um possesso, um blasfemador que merece a morte, e o crucificarão no alto do Calvário. Hoje a situação é a mesma. O que disseram de Nosso Senhor, eles dizem hoje da Santa Igreja. Os católicos dizem que ela é divina, pois sua origem é divina, pois sua cabeça é divina, é Nosso Senhor. Ela é divina e ela comunica a vida divina, a graça. Ela é divina porque ela guarda e transmite a doutrina, que é divina, doutrina de Nosso Senhor, doutrina sem a qual nós não podemos nos salvar, pois Nosso Senhor disse: ide ensinai a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas outros têm horror dessa doutrina e querem rebaixar a Igreja, querem mudar o seu ensinamento, querem mudar a sua moral, querem mudar os seus sacramentos. Se o sal vier a perder a sua força, disse Nosso Senhor, para que servirá ele, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens? Uma igreja modernizada, modificada, corrompida, não servirá para nada. Assim, Nosso Senhor e sua igreja são alvo de contradição. Ruína para os que não creem, ressurreição para os que creem.
e uma espada transpassará a tua alma, continua Simeão, dirigindo a Nossa Senhora, para que se manifestem os pensamentos dos corações de muitos. Sim, o pensamento dos corações de muitos se revelam na hora da perseguição, se revelam na hora da paixão de Nosso Senhor e da paixão da Igreja. Quando Nosso Senhor estava sobre a cruz, os fariseus o ridicularizavam e mostravam dessa forma a sua incredulidade. Enquanto que o bom ladrão, ele é o contrário. Naquele momento trágico, naquele momento da paixão, naquele momento em que Nosso Senhor entregava a sua vida, foi que ele reconheceu o Verbo de Deus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, e foi salvo. Assim também o centurião, foi naquele momento, quando uma espada de dor transpassava a alma de Nossa Senhora, que aquele romano reconheceu a divindade de Nosso Senhor. É nos momentos mais dramáticos da vida da Igreja que o fundo dos corações se revelam, como foi no Concílio Vaticano II. E nós devemos rezar muito, primeiro para nós mesmos, pedindo à Virgem Maria que guarde em nossos corações essa santa fé católica, apostólica e romana. Como nos dias dramáticos da paixão, o demônio ronda em torno de nós, procurando a quem devorar. E São Pedro nos diz, resistir fortes na fé. É nesta fé que se revela, na provação. É nela que nosso coração encontrará essa ressurreição, da qual fala São Simeão. E a Nossa Senhora, com seu coração transpassado, que protegerá a nossa fé ameaçada. A vida católica não está só na fé, mas ela se inicia pela fé. A fé é o princípio da justificação. É ela que nós pedimos no Santo Batismo, quando o sacerdote pergunta que pedes à Igreja de Deus, e que nós respondemos pela boca de nossos padrinhos, a fé. E o sacerdote continua perguntando que te alcança a fé. E nós respondemos a vida eterna. Por isso São Gregório Magno nos diz que toda alma que misericordiosamente Deus conduz, Ele lhe concede, antes de tudo, a fortaleza na fé. O que fez a força, a constância, a sabedoria de um Dom Lefebvre, de um Dom Antônio, foi a fé. Foi isso que os fez se guiar e ficar firmes na integridade da vida católica. A raiz da vida católica é a fé. O que faz com que os simples fiéis permaneçam firmes no meio da crise atual é a fé. Uma fé integral, uma fé intransigente, como um diamante, com arestas vivas, não arestas como são as palavras dos modernistas, mas arestas vivas, como são as definições da Igreja, como são as palavras de um São Pio X. Se alguém vos ensinar um outro evangelho, se um anjo do céu vos ensinar um outro evangelho, que lhe seja anátema, diz São Paulo, que lhe seja condenado, repudiado, afastado do meio de vós. Ora, São Paulo falava aos Gálatas, ou seja, aos fiéis. E por que podia ele falar assim, senão porque todo fiel, todo aquele que tem a fé verdadeira, é capaz, pela graça divina, de distinguir entre o mesmo evangelho e um outro evangelho, entre a mesma doutrina e uma outra doutrina. Corsão chamava isso de a nossa infabilidade. Dizia ele, nós temos a nossa infabilidade, que é esse bom senso, que é essa capacidade, que é esse primeiro princípio da inteligência, que sabe distinguir entre o mesmo
e o outro. Se alguém nos diz que Jesus Cristo não é Deus, nós vimos que isto é um outro evangelho, que isto é uma outra doutrina. Todo fiel é capaz de distinguir entre Nosso Senhor e a sua blasfematória caricatura. Todo fiel é capaz de distinguir entre a Santa Missa, renovação incruenta do sacrifício da cruz, e uma missa show, onde o sacrifício da cruz está relegado ao último lugar e muitas vezes totalmente ausente. Ora, São Simeão, no Evangelho de hoje, fala especialmente a Nossa Senhora, como se coubesse a ela este discernimento e esta revelação dos pensamentos dos corações. Pensamos, pois, a ela especialmente para preservar nosso coração, preservar nossos pensamentos, de mantê-los sempre sob a luz da fé, desta fé que age pela caridade. Caridade não é outra coisa senão a fé em ação, a fé impregnada de amor por aquele no qual nós cremos. A fé conduz à caridade e a caridade aperfeiçoa a fé. Hoje, mais do que nunca, precisamos dessa proteção especial de Nossa Senhora, pois vivemos num mundo que quase tudo fala e age contra a fé. O mal se avoluma por causa da incredulidade. Essa incredulidade leva muitos a combaterem a fé nas leis, nos costumes, nas escolas, nas artes e em todos os ramos da ciência, nas diversões também, como um furacão, como um terremoto, uma enchente que vai submergindo, um dilúvio de impiedade contra a fé, que vai arrastando cada um de nós, se nós não ficarmos firmes, se nós não rezarmos o nosso rosário, nos arrastará para longe da fé. Pois o mundo, na medida em que ele se afasta de Deus, se afasta da fé e combate a fé. Então é necessário que a gente peça a Nossa Senhora que ela nos mantenha firmes na fé. Lembrando essa palavra de São Gregório, tão interessante, que nós citamos: toda alma que Deus conduz misericordiosamente, Ele concede, antes de tudo, a fortaleza na fé. Fortaleza na fé. Porque a fé nos fará distinguir, isso é conforme a doutrina de Nosso Senhor, e isto não é. Eu preciso desse discernimento, porque a toda hora eu sou confrontado com situações onde a fé é atacada, situações novas, situações inesperadas. De repente, na rua, no trabalho, lendo um livro, estudando uma matéria, eu sou confrontado numa sala de aula, no corredor, falando com os colegas, um convite, uma palavra, um livro, não sei, tudo que pode acontecer e que vão atacar a minha fé. Então eu devo pedir a Deus, pedir a Nossa Senhora, que me conserve firme na fé e que essa fé me dê um discernimento para me conduzir nos tempos atuais, onde a fé é mais atacada do que nos tempos passados. Diante deste mundo moderno que nega Nosso Senhor, em grande parte porque não o conhecem, saibamos, por nossa parte, contradizer a incredulidade moderna. O Senhor será alvo de contradição, uns dizendo uma coisa, outros dizendo outra. Não procuremos fazer a média entre o catolicismo e a incredulidade moderna. Mantenhamos-nos inteiramente do lado da fé e devemos condenar, devemos contradizer essa incredulidade moderna em tudo o que ela for incrédula. Saibamos suportar a perseguição sutil ou violenta, da qual nos falou São Paulo ao dizer: todo aquele que quiser viver piedosamente no Cristo Jesus sofrerá perseguição. São José e Nossa Senhora perceberam isso muito cedo. Quando o anjo diz a São José: levanta,
toma o menino e sua mãe e parte para o Egito, pois Herodes quer matá-lo. Herodes quer matar a criança. O mundo moderno quer matar a fé. É uma maneira de matar Nosso Senhor nos nossos corações. Façamos como São José, escutemos o anjo, escutemos a Santa Igreja, escutemos tudo que a Igreja nos ensinou. O ensinamento da Igreja não muda, o ensinamento da Igreja não envelhece. Então, permaneçamos de ouvidos atentos, assim como São José imediatamente se levantou, tomou o menino Jesus, tomou a Virgem Maria e partiu para o Egito, que nós também sejamos prontos em obedecer, em tomar Nosso Senhor e Nossa Senhora, guardá-los bem no fundo do nosso coração, e assim poderemos não só atravessar essa tormenta que é a vida no mundo de hoje, mas também poderemos proteger os outros. Poderemos proteger aqueles que dependem de nós. Os que são pais de família poderão proteger seus filhos. Os que são casados, não têm filhos ainda, poderão auxiliar sua esposa e a esposa mutuamente auxiliar o marido. Aqueles que têm amigos poderão ajudar os seus amigos. E assim nós não só operaremos a nossa salvação com o auxílio da graça de Deus, mas operaremos também a salvação dos outros. Ninguém se salva e ninguém se perde sozinho. Nossa maneira de atuar sempre tem consequências sobre os outros. Sabemos então guardar Nosso Senhor conosco e comunicá-lo aos outros, pela graça e a intercessão da Virgem Maria, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.